Vamos abrir a Bíblia. Briba. Mateus, capítulo 17. Lucas, capítulo 9. Ontem, quando estava na praia, eu tenho essas conexões, né? Estava na praia e eu lembrei disso que eu ia pregar. Uma coincidência, porque semana passada, quando eu estava lendo isso, eu não sabia que ia na praia. Meu plano lá era ir até Petrópolis, na casa da minha irmã. Mas aí, acabei que eu fui para a praia. E aí, esse texto aqui é um momento em que Jesus está passando pelo litoral. Ele está dando uma volta, né? Indo para um lugar chamado Cesareia de Filipe, ou Cesareia Marítima. Vocês vão ver esses dois nomes, né? E Jesus indo para Cesareia de Filipe com seus amigos. Vamos abrir o texto de Lucas primeiro? Lucas capítulo 9. Lucas 9. Jesus ele faz um discurso, né? No 23 em diante, eu vou ler com vocês. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e me segue. Porque qualquer um que quiser salvar a sua própria vida, vai perdê-la. Mas qualquer um que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, granjear o mundo inteiro, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo, que dos que estão aqui agora, hoje, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Amém? Amém. Amém, né? A gente lê esse texto às vezes, e a gente acha que esse último versículo 27 está conectado com a volta de Jesus. E aí a gente fala: pô, os caras morreram e não viram, né, cara? Que droga, o versículo errou, né? O escritor aqui, Lucas, deu mole, falhou. Errar é humano, né, cara? A gente acha que isso acabou ali. E a gente se perde nesse entendimento, acaba achando que em algum momento o escritor falhou. E aí a gente precisa continuar lendo, para que, continuando a ler, a gente consiga compreender a dimensão disso que esse sujeito está narrando aqui no Evangelho de Lucas. E aí a gente vai para o 28. O 28 diz assim: e aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, qual palavras? Que cada um deve tomar a sua cruz, que aquele que quiser se salvar vai se perder, porque quem deseja se salvar dispõe de muito tempo para si e acaba não guardando tempo para mais nada e se perde na ansiedade de tentar se ganhar. E aquele que decidir se perder, se a gente puder traduzir melhor, se entregar, aquele que decidir realmente se doar, aquele que decidir que não é só seu, aquele que decidir não ser ganancioso com os dons e a vocação que o Senhor entregou, esse, mesmo se dando, se entregando, tendo parte de si locomovida, tirada, esse está ganhando aquilo que a gente chama de vida. Porque aquilo que a gente chama de vida, às vezes é completamente diferente daquilo que Jesus chama de vida. Aquilo que a gente chama de igreja, aquilo que a gente chama de liturgia, aquilo que a gente chama de reunião. E que bom que é assim. Que bom que às vezes a gente pode errar nesse sentido. Que bom que aquilo que a gente chama de igreja não é a mesma coisa que Jesus chama de igreja. E que bom que aquilo que a gente chama de vida, na maior parte das vezes, não é o que Jesus chama de vida. Que bom que a gente erra nisso, né? Que maravilha, que maravilhoso. E aí, aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago,
e subiu ao monte a orar. Jesus não é muito rancoroso, né? Que na narrativa cronológica, em Mateus 16, né? Porque a gente tem Mateus 17, a gente tem Lucas 9 tratando do mesmo assunto. Em Mateus 16, Pedro dá um vacilo danado, né, cara? Pedro, ele, em pouco tempo, ele sai de pedra, né, de fundamento, de ideia de que realmente aquilo que ele está dizendo é um dos pilares do reino, ele vira o diabo logo em seguida, né? A gente tem essa mutação em nós, né? No momento a gente está firme, no outro momento a gente é Satanás, a gente é diabo. E ele dá uma escorregada com Jesus. Ele vira para Jesus e fala: não, mestre, você não vai para a cruz, cara. Que isso, velho? Vai não, velho. Não, para, bobeira sua. Aí Jesus fala: cara, para trás de mim. Você não conhece das coisas do céu, você está falando daquilo que você acha. Você está falando do seu aglomerado de ideias. Você está falando da sua concepção. Mas o que você está dizendo não tem nada a ver com o reino de Deus. Para trás de mim, Satanás. E logo em seguida, né, você acha, pô, Jesus vai guardar um rancor, né? Vai ficar mais quieto, porque a gente é assim, né? A gente tenta achar em Jesus, em Deus, aquilo que a gente faz com os outros, né? Se a pessoa magoa a gente já fecha a cara para ela. E aí, quando a gente vai interpretar Deus, os nossos pecados, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente acha que Deus fechou a cara para a gente também. A gente acha que Deus e o colega do lado é a mesma pessoa, né? A gente não consegue se relacionar com Deus imaginando que Ele seja, como o Karl Barth diz, totalmente outro. Deus é totalmente outro. A gente se relaciona com Deus assim como a gente se relaciona com as pessoas, né? E isso é um grande problema, né? Porque a gente faz a arquetipia do Senhor como se fosse o colega do lado. Mas Jesus, ele não guarda rancor, não leva rancor. Ele é um cara com o coração aberto. Ele chama Pedro, Tiago e João para que eles vão, eles estão no caminho, lembre-se, eles estão no caminho de Cesareia de Filipe. Ali existem umas colinas em volta, chamado de Colinas de Golã. E ali existe um monte mais alto, talvez entre 2.300 e 2.400 metros de altitude, que é o Monte Hermon, né? Nesse monte, Jesus chama Pedro, Tiago e João, para que eles possam, chamou a parte eles. Não, vão comigo vocês. Não, Pedro, está perdoado, está tudo limpo, vamos comigo. Mas Pedro, não, vamos, cara, pode ser bobo. Não, vamos subir, vamos lá, 2.300 metros, no Caledônia. Caledônia é um pouquinho mais, 2.600, né? Um pouquinho menos do que o Caledônia. Ninguém me chame, né? Porque se chama pode ser até esse momento aqui, pode ficar bonito para escrever, depois quando for escrever minha história, né? Escrever, um dia eu chamei o John para ir para o monte, não adianta, né? Não vou, tá? Me chamam para outras coisas. Mas Pedro foi, né? Pedro, Tiago e João estavam passando, né, no caminho de Cesareia Marítima, perto das colinas de Golã, onde existe um monte bem alto, chamado Monte Hermon, que no Gênesis, né, é o monte da rebelião, onde os anjos de Deus, né, onde os filhos de Deus desejam as filhas dos homens, né? Então, um monte que é um monte emblemático, né? Não é a primeira história que está acontecendo no Monte Hermon, não é a inauguração do Monte Hermon. Eles não estão indo no first part do Monte Hermon. Eles estão indo ali porque era um lugar próximo da passagem onde Jesus estava indo, né? E aí Pedro, Tiago e João se encontram nesse lugar. Vamos lá. Estando ele orando, 29, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito brilhante, ou muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, ou em glória, e falavam da sua morte, e qual seria de se cumprir em Jerusalém. E Pedro, de novo, e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória. Eles não pegaram o início da glória, não, já pegaram a glória pela metade, tá? Pedro, não foi. Jesus transfigurou e os caras estavam dormindo. Estava acontecendo um troço que era fantástico naquele lugar, né? Mas eles estavam com sono, né, velho? Igual eu, se eu subir aquilo lá, eu vou subir para dormir também. Não tem como. O cara sobe 5 horas de subida, né? Ninguém aguenta, né? Então eles, assim, cederam ao cansaço e pegaram, né,
A transfiguração pela metade. O assunto já tinha corrido. Moisés e Elias já estavam falando com Jesus. Provavelmente Jesus teve que contar qual era o assunto, porque eles perderam a conversa, né? O descaso com aquele momento, até porque até então não tinha nada. Jesus chamou eles para quê? Para orar, para subir um monte, como já faziam outras vezes, né? Eles não foi nada marcado, né? Gente, vamos subir, porque eu vou transfigurar. Vocês não vão saber disso agora, mas vamos contar essa história no futuro. A minha roupa vai ficar clara, meu rosto vai ficar brilhante, eu vou conversar com Moisés, eu vou conversar com Elias acerca da minha própria morte, que vai acontecer em Jerusalém. Não tinha isso, tá? Eles subiram sem expectativa nenhuma de algo sobrenatural e acordaram no meio do negócio, o qual Jesus já estava resplandecente, o rosto dele estava brilhando, né? Moisés e Elias já tinham contado a história, que provavelmente Jesus contou para ele depois, né? Então o assunto já estava pela metade. Eles pegaram o bonde andando, né? Mas se fizeram participantes disso também. Voltando para cá. E Pedro e os que estavam com ele, Tiago e João, estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois homens que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, ou seja, quando Moisés, né, e Elias foram do lado, foram falar, fazer qualquer outra coisa, disse Pedro a Jesus: mestre, vem cá. Cara, maneiro, isso aqui é muito bom que a gente esteja aqui, muito maneiro, gostei dessa. Vamos fazer o seguinte, vamos construir 3 tendas, uma para você, uma para Moisés e uma para Elias. A Bíblia diz que não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles numa nuvem, tiveram medo, uma fumaça, uma nuvem os cobriu. E saiu da nuvem uma voz que dizia: pô, querido, esse aqui é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Então a gente está vendo um momento de intimidade, um momento de amizade, em que Jesus, ele chamou 3 dos seus amigos, ele não chamou todo mundo, ele chamou para um momento de intimidade, de companheirismo, ele não disse nada acerca daquilo que acontecia. E Pedro, aquele mesmo que disse que Jesus não devia morrer, né, já tinha dado a mancada antes, já estava no vacilo, né? Ele chega para Jesus e fala, e solta essa aqui, chamar um momento de intimidade, criar religião, criar tenda para um momento de intimidade. A gente vive fazendo isso na vida. A gente vive através da máscara da religião, através da concepção que a religião nos dá do sagrado, que o sagrado é sempre algo externo, que eu crio externo. A igreja, a tenda é algo que eu crio do lado de fora. O templo nunca é algo que eu crio em mim e a partir de mim flui para todos os outros. Ele não é um rio de água viva, na qual de mim brota águas vivas que lavam, que curam, que transbordam. É sempre uma fonte externa, um poço, uma cisterna rota, que está lá naquele lugar para que você tenha aonde ir. Nós criamos a igreja a partir disso. Essa reunião que a gente tem aqui, se a gente não trouxer ela para o lado de fora, para a vivência, para a vida, ela vira tenda e monte. Ela vira lugar onde fazer pirotecnia toma espaço do culto verdadeiro referente a Deus, que é na vida. Se a gente não cuidar do olhar, se a gente não cuidar desse desejo de criar cabana, se a gente não cuidar da forma que a gente olha para a vida e para as coisas da vida e para os momentos de intimidade que a gente pode ter, se a gente não tomar cuidado, a gente cria tenda, a gente cria cabana para aquilo que devia ser momentos de intimidade. Pedro era esse cara. É o cara que, em detrimento do entendimento daquilo que era o Cristo, fala para o Cristo daquele que ia morrer e que na sua cruz convergiria a salvação para a humanidade. Não, mestre, não morre não. Porque olhava toda a situação com um olhar meramente
Está tudo no campo das sensações. É aquilo que me agrada, é aquilo que me deixa feliz. Ah, se te faz feliz, querida, é de Deus. Se te deixa bem, é do Senhor. Se é bom, é porque Deus está nisso. Nós colocamos o Senhor dentro do campo das sensações, criando tendas, criando lugares aonde esse Deus habita. E aí não é muito difícil acontecer o que eu disse no início, da gente achar que o reino de Deus é a igreja, que a igreja é Deus, porque nós estamos acostumados a transformar momentos de intimidade com Deus em religião. Aí transforma o culto ao culto à liturgia. Transforma um culto de reverência, no qual o Senhor, o Rei, está presente, e meu coração deve estar completamente anelo, conectado ao dele. Me transforma esse momento, que é um momento especial, no momento de ficar procurando coisas, no momento de ficar procurando erro, no momento em que você não consegue, talvez, dar atenção ao que está acontecendo. Você dorme no meio do processo, mesmo sendo bom, porque sendo bom é coisa para relaxar, né, querido? E aí esse mesmo cara, esse mesmo Pedro, ele chega para o mestre e fala: cara, isso aqui se tornou uma parada muito boa. E aquilo que ele tinha dito antes, no versículo 16 de Mateus: o que vocês dizem acerca de quem eu sou? Olha, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente pega essa afirmação, que não pode ter vindo de uma consciência que seguia por aquilo que é bom, uma consciência que não está emoldurada num Deus de cabana, mas num Deus vivo. E esse mesmo sujeito, com essas características, um pouco tempo depois, talvez não mais de 10 dias, está no Monte da Transfiguração, tentando aprisionar a lei, os profetas, o Cristo e todo aquele momento especial dentro de uma cabana. Bom, se a gente botar uma cabana para eles aqui e ficar razoavelmente confortável, eles vão ficar, né? E a gente pode ficar subindo e descendo. Sempre que a gente subir, vai ter um lugar legal para a gente ir. Sempre que a gente subir o morro, onde eu não vou, mas talvez vocês iriam, né? Sempre que a gente subir, a gente vai ter um lugar para ficar. Sempre que a gente vier aqui, a gente pode encontrar com Elias, a gente pode encontrar com Moisés. E se eles te falaram isso acerca daquilo que aconteceria com o Senhor, quanto mais eles podem falar para nós. A gente pode gerar aqui um lugar maneiríssimo. A gente pode criar um guru. A gente pode botar a lei e os profetas como gurus da nossa vida. E a gente mistura, bota um pouquinho do Senhor Jesus, um pouquinho da lei e um pouquinho dos profetas. A gente faz esse boneco. Para quando a gente precisasse consultar, aquilo que Elias não resolver, eu resolvo em Moisés. E aquilo que Moisés não tiver capacidade para decidir na lei, eu já vou para a graça do Senhor. Vamos criar um mix dessas três identidades do povo de Israel. Vamos fazer uma vitamina. Olha como é que vai ficar bom. De bater isso tudo no liquidificador. Deixa cada um na sua barraca. Quem não estiver muito feliz com Elias, vai para Moisés. Quem não quiser Moisés, vem para Jesus. O importante é a gente subir e ter um lugar bom para a gente ficar. E aí o Senhor, aquele que é o Deus vivo, né? Que enviou o Cristo, como Cristo das nações, como ungido, ele, epa! Calma aí, querido! Aí vem uma nuvem, né? Vai mandar aquelas nuvens grossas, densas, frias, né? Aquela música tenebrosa, né? De filme de terror. Não, aí não, calma aí. Aí some todo mundo, deve ter sequestrado Elias, pegado Moisés, jogado pro lado de lá, some, só fica Jesus. Não, gente, calma aí. Esse aqui que vocês estão conseguindo ver,
é o meu filho amado. Ouça a Ele. Não tem cabana, não tem barraca, não tem nada. É Ele. Não transforma esse momento num momento de idolatria, de criar lugar, de criar parede para Ele. E aí você acha que a história acaba? Não acaba, não, filho. O bicho pega ainda. Esse mesmo Pedro, que quer segurar Jesus para não morrer na cruz. Esse mesmo Pedro, que quer criar uma barraca para colocar o profeta, para colocar a lei e para colocar Jesus, achando que é tudo a mesma coisa. Porque em dado momento na vida a gente acha que tudo está no mesmo bolo, né, cara? A gente não pensa no olhar da Bíblia como um olhar temporal, Deus sendo desvendado para a humanidade, Deus na nossa infância se mostrando de um jeito, na nossa adolescência a gente entendendo de outro. Então Deus se torna, segundo esse movimento, um ser a ser mudado pelo tempo. E a gente olha para o Antigo Testamento e fala, pô, Deus era ruim pra caraca. A gente vê lá no período dos profetas, Deus tendo mais misericórdia, né? Deus está se consertando, né? Deus está se convertendo. Até que a gente olha para Jesus e fala, pô, esse cara aí é muito bom, velho. Esse eu quero. A gente acha que tudo é uma coisa só e Deus está mudando com o tempo. Não é o nosso olhar de infância, o nosso olhar na adolescência e o nosso olhar de adultos, maduros, assim como o apóstolo Paulo fala. Não é o nosso olhar que está mudando, né? Deus que está mudando com o tempo. Inclusive essas tendas, né? Cravando esses períodos, né? Tem muito a ver com aquele pensamento vigente naquela época. E aí vamos trocar de texto. Esse mesmo Pedro, o cara meio mascarado, né, cara? Porque você vai ver que no momento da traição lá de Judas, né? Quando vem interrogar ele, também não conheço quem é não. Nunca vi mais gordo na minha frente. Jesus. Jesus, né? Mas não é aquele cara que vende sacola, não é esse Jesus, não. Então esse é o que eu conheci, esse daí eu não sei quem é, não. Né? Ele é um cara que, mascarado, né, cara? É um cara que realmente você não consegue decifrar ele, né? Ele é um cara que ama Jesus, a gente não duvida, né? Mas é um amor meio torto, meio esquisito, né, cara? É um homem, é gente como a gente, né? Nesse período de campanha, teve um povo dizendo, não, eu prefiro ser Pedro, que corta a orelha, e do que ser Judas, que é quietinho, né? Diz que se preocupa com os pobres, mas no final traz Jesus, né? Vamos ver, bota Pedro como se Pedro fosse... Pedro era um homem comum, convencional, talvez fosse eu e você. Inclusive na representação teológica daquele momento no Monte Hermon, eu acredito que Jesus significa aquilo que era importante conhecer, os profetas estavam sendo representados por Elias, a lei por Moisés, e os discípulos somos nós, aquele povo que sobe com o Senhor e acorda mais ou menos no meio do caminho, quando as coisas já estão acontecendo. Meio perdido, sabe quando você acorda? É quando eu acordo, eu sou assim. Eu estou meio perdido, eu nem sei onde eu estou, se eu estou vivo ainda, não sei que tipo de dimensão me tomou, eu acordo e eu vou vivendo, cara. Eu me dou conta de mim assim lá para meio-dia, eu me dou conta de mim mesmo, né? Agora, é verdade, eu não posso existir depois de meio-dia, né? Qualquer momento antes, eu sou um mix daquilo que eu estou vendo com aquilo que eu estou sentindo. Eu estou vendo, eu estou sentindo, então estou aí, né? E Pedro, esse cara, vamos para Atos. Atos capítulo 10. Vamos conhecer uma outra faceta de Pedro. Vamos lá. Todo mundo achou? 10. Vamos começar do começo. E aí o que Deus faz para tratar essa natureza de Pedro? Deus bota um monte de atrapalho na vida dele. Bota um monte de situação na qual, através da situação, ele vai precisar ir de encontro a esse ser construtor de tendas para tudo quanto é tipo de coisa. Esse ser extremamente religioso. Vamos lá. E havia em Cesareia, está lembrado de Cesareia, né? Mesmo lugar, né? Que aconteceu aquilo lá, né? Então, havia em Cesareia um homem
por nome Cornélio. Bonito, né? Bonito nome, não é? Agora eu vou dizer o que ele fazia. Centurião da corte, vai estar na tua Bíblia talvez chamada italiana, é alguma coisa assim, tá? Sim. Então, eu vou dizer porque que ele era soldado de um lugar que talvez vocês não vão achar muito próprio. Mas havia em Cesareia, no caminho, em Termas. Deixa eu achar uma palavra aqui. Um local de não muito compromisso. Acho que eu entendi. Vocês entenderam, né? Que tipo de local que era, né? Ele era um soldado que vigiava essa casa de bagunça, né? Em Cesareia. Era um homem que estava envolvido com talvez a mais alta promiscuidade que acontecia ali, né? É verdade, estava lá. Não, cara, era um lugar, era esse lugar mesmo que você está imaginando. Lugar bonito, com piscina, né? Oi? Não vejo, mas deve ser. Então era um centurião, né? Ele era um romano. Eu não preciso dizer o que o romano fazia, né? Os romanos eram homens que tinham mais costumes de estar com outros homens do que com mulheres, né? Mas esse romano aqui era um outro cara, né? Um nome bonito desse aqui, Cornélio, né? Ele era um homem que era, vamos ler aqui, ó, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia ou dava muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Era um outro cara. Ele estava envolvido, estava ali, né, fazendo o trabalho dele, num lugar que era um lugar de promiscuidade, um lugar movimentado, né, que o povo... Não ri não, Jorge, é a verdade, né? Era a casa da prima naquela época, né? E aí ele era um homem que tinha essa ocupação. E aí ele tem o quê? Vamos ver aqui. Este, quase a hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, nunca demorou, disse: O que é, Senhor? E disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante do Senhor. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, a Cefas, a Pedro, que tem como sobrenome Pedro. E este está hospedado em um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado, dos quais estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E aí o que está acontecendo? Esse homem, que não tinha nada a ver com o contexto religioso daquela época, era um homem que não estava dentro de tenda nenhuma, é um homem que não estava dentro de construção religiosa nenhuma, muito pelo contrário, alheio a tudo quanto era religião. Se a gente pudesse falar daquela religião que a gente está citando aqui, que é a religião judaica, ele não era desse povo, ele era de uma outra etnia, de um outro povo, mas era um homem que era temente a Deus, cria em Deus, fazia a sua caridade, o seu amor, tinha uma consciência social, e isso, a forma que ele agia, não sendo, porque existe aqueles que sendo lá no monte, agiram de uma forma. E esse aqui, não sendo, agia de uma outra forma. E essa maneira de agir de Cornélio chamou a atenção de Deus. Deus olhou e falou: cara, que maneiro, que homem bom. E aí um anjo foi até Cornélio e disse: ó, chama até Pedro. Eu quero que Pedro venha aqui. E aí vamos lá. Continuando. No dia seguinte, indo eles a seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar.
Dessa vez ele não subiu no monte, né? Foi no máximo no terraço. Quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento dos sentidos. Ele saiu fora de si. Ele foi para uma epifania. Ele teve um momento de completo retirada, né, do seu sentido. Ele foi para um outro mundo, para uma outra consciência. E ele viu o céu aberto. E o que descia a ele era como um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, na qual havia de todos os animais quadrúpedes, feras, répteis da terra e aves do céu. E foi dirigida uma voz dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Então teve uma visão que viu um vaso saindo do sol, amarrado, todos os tipos de animais que os judeus não comiam. Animais que não eram do feitio de judeu comer. Porcos, veados, né? Animais. Jesus não tinha essa crise, né? Quando deu na cabeça dele, ele foi para o outro lado do mar, em Gadara, onde viviam os cuidadores de porcos, um lugar que era completamente nocivo, né, para todo judeu naquela época. Porque judeu não come porco, né? Ao mesmo tempo em que, quando precisou curar um leproso, né, ele diz: o que quer que eu te faça? Aí ele, que eu seja limpo. Aí ele toca no leproso e fala: quero. Mas Jesus não tinha essa bobeirinha que a gente tem da religião das cabanas, né? Essas cabanas que a gente cria para poder ter métodos de fazer a igreja crescer, para a gente ter métodos, né? Rumo aos 300, né? Rumo aos 500, né? O Jesus não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em tocar em quantas pessoas era necessário tocar. Ele estava preocupado em libertar a quantidade de gente que era preciso ser libertada. Ele não estava esquentando para nada da religião. Ele não estava nem aí para a religião. Você está me entendendo, filho? Que Jesus não tinha essa frescura. Enquanto os discípulos queriam cuidar do profeta numa cabaninha, enquanto os discípulos queriam preservar o Cristo, não, você não vai morrer, não. Jesus ia encontrar com o criador de porco. Ele ia tirar e cuidar de um demoniado, né? Que a gente chama de gadareno, né? A gente sempre fala gadareno como se fosse um adjetivo ruim, né? A gente nunca fala que gadareno pode ser um cara salvo, liberto, né? Fulano é um gadareno, é um demoniado, né? E a gente sempre tem um lado ruim para falar. Fulano é um gadareno, foi liberto, né? Ele trocou sua condição de prisão, de grilhões. Jesus foi para poder encontrar com o morto. O cara vivia no cemitério. Ele não tinha essas frescuras. Quando uma mulher que é chamada da vida decide ir até Jesus e vai para os pés dele e começa a chorar, passar óleo, limpar, aquela cena completamente difícil de se entender a partir do ponto de vista moral que nós temos, Jesus está recebendo aquilo como adoração. Jesus não tem as frescuras que a igreja tem. Ele não está nem aí para isso. Ele não liga. Não liga. Se está morto, ele chama de volta para a vida. Se está enfermo, se precisa ser tocado, ele bota a mão. Mas eu quero fazer assim, ó. Faz igual eu, leva na calça. Como salsichão da rua e para cá. Bate a mão. Não era uma preocupação de Jesus Cristo. E a gente pega a igreja, que devia ser uma arquetipia do Cristo, que devia ser algo parecido com Cristo, que devia ter a forma do Cristo, se transforma num outro de frescura, de gente fresca. Ai, fulano é afeminado. Não pode. Usar brinco, não pode. Oi? Usa cordão. Tem cabelo grande. Tem tatuagem. Cabelo verde. Não, aí não. Aí já é pecado, né? Aí deu. Gente, a gente está transformando a igreja num fresco, igual Pedro. Quem Deus diz come, ele diz não, não come. Não, como é que Deus não come? Ele não,
mastigar e comer, né? Come no sentido figurado, pô. Não tem como comer, né? Se eu disse para não comer antes, por que vai comer agora? Como se tempo todo sem comer. Se era para comer, tinha que comer desde o início. A gente quer começar a fabricar um Deus à nossa imagem e semelhança. A gente quer começar o cristianismo no nosso plano de partida. A gente quer transformar Jesus num frescalhão. A gente é religioso a esse ponto. Corrompeu Cristo. E aí Deus adora provocar esse tipo de gente. Deus adora pegar esse santarrão, esses caras brabão demais, aí dá um filho afeminado. E aí como é que ele faz? Deus pega esses caras aí, esses morazões, né? Sujeito da moral. Vai dar uns 5 genros para ele, para uma filha só. Aí como é que faz? Aprende a amar rapidinho. E aí Deus está fazendo esse teste agora com Pedro. Deus precisa curar Pedro. Esse tempo com Cristo deixou Pedro ainda um cara muito chato. Porque tudo Pedro vinha, não. A gente tem que levar para os bispos de Jerusalém. Vai para o capítulo 15. Vai para o capítulo 15 de Atos, querido. Que você vai ver a frescura que criaram a igreja de Deus. Não, eu não vou contar para Tiago. Está fazendo assim? Tiago não vai gostar de saber. Todo mundo aqui já ouviu uma frescura, uma coisa completamente absurda, não já? Que não tem nada a ver com Jesus. Quem já ouviu essas frescuras aqui na igreja? Amém? Eu estou sozinho nessa? Não, né? A gente já ouviu, cara. Coisa que não tem nada a ver com Jesus, que não tem caminho nenhum com ele. Aqui não, na outra. Ah, só nas outras. Aqui a gente não tem isso. Gente, e aí o que Deus faz? Bom, primeiro Deus pega um homem, centurião, romano, guarda de casa das primas, né, no caminho de Cesareia, um lugar bonito, cheio de menina e de menino, e dá uma visão para esse cara. Aí a gente já não aceita, a gente come igreja não. Tinha um monte de cara bom lá em Jerusalém para dar a visão, um monte de cara maneiro, um monte de gente boa de Deus, estava tendo culto, tinha louvor, um monte de gente boa vai dar para esse cara nesse lugar. Esse sujeito ali vai ter a visão, esse sujeito vai vir um anjo conversar com ele, ele vai ser tomado no êxtase, ele vai ser tomado nesse momento especial com Deus, com o anjo. Não, mas o anjo só veio quando ele saiu da casa. Sim. Eles pegou ele no plantão, né? Eu estava todo de plantão, então depois a gente conversa. O anjo chega, bate na porta. Quero falar com você. Aí o Cornélio bota a cara. Anjo? É, sou eu, anjo. Mas eu estou de plantão. Então depois a gente conversa. E aí ele dá essa visão para Cornélio. Cornélio manda chamar Pedro. Pedro estava no seu momento, né? Subiu no terraço para orar. Deu fome, né? Estava com fome, não sei se estava de jejum, né? Não sei o que tinha acontecido. Só que Deus dá essa visão para Pedro. Aquele monte de animal que eles não comiam, que não fazia parte da sua dieta. Pedro vê. E aí, aquela voz, né? A voz de Deus diz: mata e come. E aí vamos ver o que aconteceu aqui? Vamos seguir. Mas Pedro disse: de modo nenhum. Não. Porque eu nunca comi. Pô, eu, cara? Acho que você errou de Pedro, né? Era o outro Pedro que você queria falar. Eu, né? Cefas, Simão Pedro. Eu nunca comi coisa alguma comum e imunda. E aí a voz insistente falou assim: querido, não faz comum o que Deus purificou. Não torne comum aquilo que Deus purificou. Não chama de sujo aquilo que foi feito por Deus. Não chama de pecador
aquele que é amado por Deus. Não recrimina, porque ele é amado de Deus. Não use essas condições, não use essas circunstâncias, não use a forma que o cara se veste, a forma que o sujeito fala, para poder excluir ele, porque ele é de Deus. Deus o purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. O 3 é o amigo do Pedro, né? 3 ele, né? Se tivesse jogo do bicho, se jogar no 3. E aí o vaso voltou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntando pela casa de Simão Pedro. Aqueles que a gente tem como reprováveis, aqueles que a gente acha que são irreputáveis, são aqueles que nos lembram quem nós somos e quem Deus é. Aqueles homens ali foram enviados para dizer para Pedro: Pedro, era para tu comer, seu gênio. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava naquela casa. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por quais que estáis aqui? Para que vocês vieram? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo, temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Então chamou-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope, e no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes. Cara pagão, um cara com uma profissão, no mínimo, duvidosa, um homem com um coração gigante, e que não queria só para si aquilo que iria acontecer. Ele convoca os seus parentes. Ele chama: pessoal, vem para cá, é comigo mesmo. Eu quero que vocês vejam alguma coisa, eu quero que vocês presenciem uma coisa. Chama todos os parentes deles e coloca na casa. E aí vamos lá. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. E Pedro, olhando aquela cena, levantou e disse: se levanta, que eu também sou homem. E como era homem, né? E como era homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam juntado, e disse: vós bem sabeis. Agora ele vem com um discursinho, né, cara? Porque o crente tem mania de discursinho. Ele não sabe dizer, ele não sabe escolher entre o café e a água, né? Ele precisa fazer um discursinho, né? Não, porque o café, ele vai falar sobre o café. Porque a água vai falar sobre a água. E por isso eu escolho o café. Pedro vem fazer um discursinho, se enche de discursinho. Um homem que constrói tendas em tudo quanto é lugar que vai. Isso fica arraigado nele. Deus queria quebrar as tendas em Pedro. Deus queria quebrar essa construção em Pedro, esse engessamento em Pedro. Deus fez tudo o que fez com Cornélio, às vezes, mirando em Pedro. Mirando na natureza que Pedro era. Mirando na religião em que ele estava arraigado.
Aí ele vai começar com um discursinho. Bem sabeis que não é lícito um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Você já sabe que, eu, nessa minha, da onde eu sou, da onde eu vim, não é certo que eu estivesse aqui com vocês. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Fez uma exegese daquilo que aconteceu lá atrás. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Porque ele estava falando para Pedro, esse monte de coisa que você está juntando para você é religião. Tudo isso aqui que está acontecendo, filho, tudo isso que você está vendo, já não é mais impuro. Aquilo que a gente estava fazendo até então foi culminado, aconteceu em Cristo. Para com isso. Não precisa mais. Para com essa bobeira. Encerra a palhaçada. Já não é para fazer desse jeito. E ele vai no discursinho, porque gosta do discursinho. Por isso, sendo chamado, eu, Pedro, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão vocês me mandaram me chamar? E disse Cornélio, Pedro, há 4 dias atrás, eu estava em jejum, até que essa hora, orando em minha casa, mais ou menos a hora 9, eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes. Aí Pedro está lembrando, Homem, vestes resplandecentes. Vai, continua a falar, Ele pegou pela metade da última vez agora. E disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e esse será hospedado em tua casa, que está hospedado na casa de Simão, junto ao mar. E ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Ou seja, agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto Deus te mandou. Um homem sem idolatria. Enquanto Pedro, ao testemunhar o milagre, constrói tendas para reter, segurar, manipular o milagre, usar depois, guardar um pouquinho para outro dia, ele diz, eu estou diante de você e eu quero saber o que Deus tem para falar através de você. Diz para mim o que Deus tem para falar através de você, Pedro. E abrindo a boca, Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Algo está quebrando dentro desse cara. Deus não separa ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Você consegue gravar isso no seu coração, querido? Porque tu vai com menos frescura para a vida. Você vai com menos bobeira para a vida. Você vai um cara melhor para a vida. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, e esse é Senhor de todos. Essa palavra, vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos as testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual o mataram e penduraram ele no madeiro, numa cruz, a qual esse, Jesus, ressuscitou ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou entre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então, gente, esquece aqui vocês todos de ficarem olhando, medindo, se comparando. A gente já tem alguém que nasceu, viveu,
morreu, ressuscitou no 3º dia e é juiz da humanidade. Jesus Cristo, só Ele. A este dão testemunho todos os profetas, todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo. Pedro não terminou nem de pregar, porque Deus tem fome de se manifestar, mesmo quando a gente religiosamente cria um lugar de religião, cara. E quando ele estava falando cheio de religião, quando ele estava falando, tentando fazer manutenção da liturgia, criando um clima, eles têm essa de criar um clima, né? Vamos criar um clima. Ele estava falando, estava fazendo uma pregação até muito bem maneira, né? Bem construída, dizendo que Jesus veio e Ele é o juiz da humanidade. A Ele a humanidade presta conta. E ninguém deve olhar para o outro com um olhar indiferente, porque aquele que pratica a justiça, aquele que ama, esse é amado por Deus. Ele está fazendo um discurso maneiro e o Espírito Santo não pede nem passagem. A Bíblia diz que o Espírito cai no meio do povo e eles começam a orar em outras línguas e se manifesta o poder de Deus naquele lugar. No meio do discurso, ele corta o discurso. Ele diz: Pedro, fica quieto. Para de falar. Você não precisa dizer nada. Você não precisa ser esse cara enjoado que fica fazendo discurso por tudo. Se bobear, você vai querer criar tenda aqui também. Para. Stop. Pausa. E o Espírito Santo cai naquele lugar. Se manifesta naquele lugar. Assim como não pediu passagem em Atos, no início. No meio de muitas crenças e religiões. No meio de muitos povos. Ele não pediu passagem. Ele não pediu licença, pessoal, chegando, Espírito. A coisa, né? Toma aí. Esse Deus da religião é o Deus que precisa parar para ouvir o discurso. Mas o Deus do Evangelho, o Deus manifesto no Cristo, a imagem do Cristo, Ele vai e derrama o Espírito sobre aonde Ele quiser. E faz o que Ele quiser. Não se importando o que o cara é, o que o cara faz, de onde que ele vem, o que ele fez. Ele não está nem aí para isso. E aí gera uma crise. Porque os religiosos mas nem batizado era, hein? Nem na escolinha dominical ele foi. Não fez crisma. Não fez profissão de fé. Mas antes de batizar, sei não. Sei se dura não. Esperando a maldição do outro, né? Mas já assim. E gera uma crise em Pedro. Que Pedro da manhã falou: o que impede de batizar ele? Já foram receber o Espírito Santo e já quebraram o protocolo. Já aconteceu com ele aquilo que acontecia depois. Primeiro era batizado nas águas, e aí o Espírito Santo de Deus vinha, né? Aí o Espírito Santo quebra o protocolo. Você está pronto para isso na sua vida? Para Deus quebrar todos os protocolos que você colocou até hoje? Para Deus quebrar essa maneira religiosa que você tem de agir na vida? Essa maneira de enxergar Deus, colocando Ele em casinha, em tenda, mascarado. Ser aquilo que você é. Ninguém merece ser um engomadinho do Evangelho, ninguém precisa de ser. E a gente fica no discurso de não ser e acaba trazendo esse monte de protocolos que Deus não pediu, que Deus não está interessado nisso. Que Deus interrompe e derrama o Espírito sobre a pessoa. Para de discurso. A gente quer criar umas etapas, né? A primeira etapa, a segunda etapa, e Deus está pedindo passagem. Deus está pedindo: dá licença, para com isso. Encerra a bobeira. Para de colocar protocolo. Para de colocar muros entre pessoas. Para de pensar que a sua forma de pensar em mim, de pensar em Deus, é a forma que Deus é. Para de construir tenda, para de construir barraca, para de aprisionar. Deixa de ser enjoado. Mostre o seu rosto.
Como diz Nietzsche, torna-te quem tu és. A gente fica escondido nessa maneira fossilizada de pensar em Deus. Com umas reverências absurdamente tolas e com irreverências satânicas dentro da gente. Na hora de orar, Senhor, Santíssimo Deus, o Pai, Criador dos céus e da terra, ó inefável. Mas na hora de servir ao próximo, com ignorância e grosseria. Tendo reverência com aquilo que não precisa ter reverência e sendo completamente irreverente com aquilo que devia ter reverência. Criando tenda, criando cabana, criando objetos para manter Deus engaiolado dentro da tua forma de pensar. Porque é tão bom, né? Quando Deus ele dá aquela refrescada, você se sente bem. Né? É bom estarmos aqui. Vamos criar uma barraca para Deus. Ninguém merece, gente. Ninguém merece a gente ter um discurso completamente progressista no que tange a teologia e o evangelho e andar a marcha ré, seguindo o fluxo desse mundo, acreditando naquilo que o mundo chama de prosperidade, acreditando naquilo que o mundo chama de vitória, acreditando na forma que o mundo prossegue e vive, caindo abarrocadas, vivendo cada vez de forma pior, acreditando que a forma que o mundo enxerga o sucesso é a forma correta, enxergando a forma que o mundo vê a felicidade, essa é a forma correta, vivendo completamente alheio àquilo que Deus é. Porque Deus não precisa dessa parafernália toda. Deus não precisa dessa bagunça que você tem chamado de vida para fazer qualquer coisa. Ele usa o que Ele quer. Então, querido, se tu está fazendo pirraça com Deus essa noite, eu vou dizer para você, sinto muito. Se você colocou as barreiras ao Senhor, se você vai fazer assim, 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 ó, eu sei que é o Senhor. Eu vou dizer que Deus quebra esses protocolos. Deus não está se importando com isso. Deus não é o seu moleque, sua mucama, seu escravo. Ele quebra aqui o discurso de Pedro. Derrama o Espírito Santo sobre todas aquelas pessoas. Mas você trabalha lá também? Não, então você não derrama não. Você é assim, cara. Cheio de protocolinhos. Cheio de coisinhas, cheio de máscara. Porque na verdade só você sabe o que está acontecendo aqui dentro, não é verdade? Só você sabe o quanto que você não consegue, né? Só você sabe o quanto que a tua fé às vezes é manca. Pula de uma perna só. Está indo, mas vai mancando, né? O quanto que você desejaria ter uma vida que você não tem hoje. Só você sabe com que tipo de gente você tem que lidar quando você deita no teu travesseiro. E aí você entra na crise de tentar piorar a vida do outro, já que a sua está uma porcaria. A gente não facilita, a gente não abre caminho, né? A gente pega e constrói barreira, constrói mureta. E aí vive desse jeito aqui. E quando se surpreende com esses movimentos de Deus, porque eu já fui surpreendido na minha vida por um movimento de Deus vindo de onde eu nem sabia que vinha. E aí quando essa onda te pega, tu fica, onde que eu estou? Quem eu sou? Porque é um choque de graça. Deus não ser o seu escravo. Porque você só escolhe contra você o tempo todo. É um choque de graça Deus não fazer aquilo que você quer. Porque o homem tem a facilidade de atentar contra a própria vida o tempo todo. Então a gente pensa que graça é só quando Deus nos livra do mal, graça é quando Deus te livra de você. Quando Deus te livra de você, da tua vontade, do teu querer, daquilo que você faz com a sua vida. E a gente olha para a vida de Cornélio. Que é a única coisa ruim que é esse nome, né? O nome Deus não ajudou muito, não. O nome foi... Aí é mais a mãe. Poxa vida. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se do que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Pelo povo circuncidado, que foi circuncidado, porque a igreja dizia, querido, pode até vir, venha como estás, mas o estás é circuncidado.
Então, se estáis circuncidados, venha como estáis. Então tinha um monte de gente lá que fizeram a circuncisão, né? Eu fico imaginando que aquilo ali passará. Foi quanto tempo que o Davi ficou aí? De uma semana? O troço dói, eles cortam lá, né? Às vezes a perninha é tudo que o cara tem na vida, né? E aí torna a vida bem pior. Corta lá e o cara fica. Uma semana sentindo dor, costurado, né? Não pode fazer força. E aí aquele povo estava lá. Você acha que eles não estavam lá? Não estavam lá, viu Pedro, cara? O povo estava lá. E eles olharam assim para dentro, olhando para Pedro, né? Cara, e o Espírito Santo ali também. E a gente sempre quis circuncidar, cara. Eles não estavam, não. Quer dizer, né? Já circuncidou eles antes? Teve alguma coisa aqui? Não fiz, não. Então, o Espírito Santo caiu neles também. E aí, como é que a gente resolve? Né? Eu estou até, inclusive, com meus pontos aqui. Porque Deus não esquenta para esses protocolos. Você esquenta para esses protocolos. Eu fico imaginando os caras, não, né? Sei. Foi justo para você? Sei. Para mim, não está legal. Né? Foi bom para você? Para mim, não foi tão legal assim. Porque a gente quer congelar Deus, a gente fica com essa cara de tacho, porque Deus faz o que Ele quer, a gente fica dizendo isso. Mas a gente não entende a profundidade disso. Porque a gente imagina, Deus faz o que Ele quer, contando que também encaixa com aquilo que eu quero um pouquinho também. Mas quando Deus faz o que quer, e é completamente avesso àquilo que você quer, aí a gente fala, é mistério. Aí esse é o mistério de Deus. Porque o que Pedro pregava, era que você, sendo salvo por essa graça maravilhosa do Cristo, ainda deveria se circuncidar. Isso vira inclusive uma crise entre ele e Paulo. Porque Pedro, quando estava lá, porque Pedro começou a gostar dos gentios, né? Então, quando não tinha chegado o pessoal dos judeus, ele estava lá, brincando, comendo presunto, né? Aí os caras chegaram, opa, tem que circuncidar, pô. É bom é circuncidado. O judeu que é judeu, creu, corta. E aí Paulo ficou nervoso com isso, porque quem não é mascarado, quem não fica se escondendo, quem não fica pesando, né? Não consegue estar junto desse tipo de coisa. Começa a revirar, não sei se você já sentiu isso. Você vê, começa a dar uma coisa ruim, em mim minha mão começa a suar, cara, fica suando, e me dá uns nervosos, né? E eu começo a ficar mal, cara. Eu fico, Senhor Jesus, me ajuda, misericórdia, graça, paz. Aí eu quero, a uns que confiam no Senhor, eu como monte de Sião, que não se abre. Eu fico nessa, cara, porque começa a revirar e a gente não quer manifestar justiça própria, você não quer ser o santarrão da parada, mas você não sabe como agir com aquilo. Eu não sei se só eu me sinto assim, cara, mas eu fico mal. Eu fico ruim, eu fico doente, cara. Eu não ia conseguir viver, eu não ia conseguir pastorear, eu não ia conseguir estar numa igreja que olha para o Senhor Jesus como mestre de uma religião e não como filho de Deus, como um guru que fica numa montanha de perna cruzada. Você vai lá, pede uma bênção e dá a bênção, pede um conselho e dá o conselho, só não dá para você ficar lá com ele. Eu só acredito nesse Deus que não deixa a gente ficar sozinho. Eu só confio nesse Deus que escolheu a humanidade pobre, suja, gentia como habitação. Sabe-se lá por que ele fez essa escolha. A gente não vai chegar nesses méritos hoje. Mas ele escolheu gente igual a você. Olha para o cara que está do seu lado aí, cara. Olha para ele mesmo, de verdade. É gente igual esse cara aí, velho. Nem mais na minha mãe fica pensando, mas gente, você olha para dentro de você, você pode fazer essa breve reflexão em 5 segundos comigo. Você olha para dentro de você, você sabe tudo que você faz que é contrário a Deus. Tudinho que você faz que é contrário a Deus. Tudo. Pode imaginar, essa coisa mesmo é exatamente também é contrário a Deus. Aí você fala, mas como é que ele escolheu a mim? Justamente porque você não merece. Mas por que é tão fácil? Porque se fosse difícil, eu não conseguia. Sim. Fosse difícil, tu não fazia, cara. Ou fazia? Deixa eu complicar aqui para você agora.
E aí, pensando em tudo isso, encerrando a nossa mensagem, eu pensei numa música. Gente, que tem tudo a ver com esse momento que a gente tem aqui. E a gente vai ouvir essa música, a gente vai orar depois dela. Prepara um fio alguém para mim, por favor. Eu não sei preparar um fio. A gente precisa reconhecer aquilo que a gente é. E a gente precisa reconhecer que às vezes aquilo que a gente é completamente avesso àquilo que Jesus era. E aí a gente entra num problema. Só vira problema quando o nosso padrão é Cristo. Não é quando o seu padrão é o John, nem quando o seu padrão é o pastor Hugo. Vira problema esse jeito que você é, essa forma que você olha, a interpretação que você faz, quando o nosso padrão é Cristo. Quando a gente olha para um Jesus completamente descompromissado com esse monte de arcabouço, de macetes que a gente criou para fazer igreja. Só fica impossível permanecer quando o padrão que nós temos não é o padrão da religião, quando não é o padrão da igreja da moda, da igreja do sucesso. É impossível continuar e avançar quando a gente olha para o padrão é Cristo querendo ser qualquer outra coisa senão Ele. É impossível. E aí, o escritor vai dizer que todos nós, com a face descoberta, nós fazemos o quê? O que nós fazemos com a face descoberta? Nós conseguimos enxergar o outro, olhar para o outro, olhar para o lado. A gente já não olha para o mundo como um mundo. A gente não olha para o mundo como secular, porque para mim secular dura um século, né? Simples assim. Eu não tenho nenhuma concepção secular além disso. A gente para de olhar para o mundo achando que o mundo jaz do maligno. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e que é completamente diferente. A gente para de olhar para as pessoas como gente oposta a nós e olha para ela como gente que talvez ainda não recebeu o derramar do Espírito de Deus. A gente para de criar tenda para as coisas, para as pessoas, para os momentos. A gente para de criar tenda que impede de outras pessoas, inclusive nesse texto, dos apóstolos que estavam lá de baixo, vira uma coisa meio exclusivinha, né? É o nosso grupinho de tenda. Né? Quando a gente quiser, eu, você, Tiago, João, a gente sobe, curte a nossa tendinha aqui em cima, e lá embaixo, onde estava acontecendo, segundo a narrativa do texto, um menino endemoniado, completamente possesso. A gente para de ficar curtindo essa vidinha de tenda para ir lá para baixo do monte, cuidar de quem está sofrendo, cuidar de quem está morrendo, curar as pessoas, expulsar os demônios. É só sem essa maldita máscara que o mundo vai olhar para você e não vai mais enxergar você, mas vai enxergar o Filho de Deus. Enquanto você viver mascarado, tentando cumprir as funções da religião, enquanto você viver mascarado, tentando ser só mais um bonitinho, como diz a música, inevitavelmente, o mundo que sofre não olha para você como refrigério. O mundo que sofre olha para você como ídolo. Olha para você como Elias que vai para a tenda. Como se Moisés fosse para a tenda de Jesus também. É aí que a gente deixa de participar. É aí que a gente deixa de ser parte desse reino completamente inclusivo, que chama todos. O livro de João diz que quando a cruz é erguida, e eu não canso de repetir, ela atrai a todos para ela. Aonde quer que você, pessoinha, erguer a cruz do Cristo, aonde quer que você levar essa cruz, aonde quer que ela for levantada, atrairá a todos para ela, sem escolher se é mais um bonitinho. Para esse reino, só não faz parte dele quem é mascarado, quem pensa demais acerca de si mesmo, quem acha que já está em algum nível, né? Estamos todos sobre o mesmo chão, caminhamos no mesmo chão e olhamos para o outro
olhamos para quem está do lado, olhamos para quem importa, com a reverência que o Senhor nos pede. E com as outras coisas, a gente pode até namorar, mas a gente não casa. É assim que funciona. É assim que o Evangelho se manifesta. É dentro dessas coisas que são completamente avessas ao nosso modo de fazer as coisas. E aí, se a gente não tiver com o coração aberto, a gente fossiliza, a gente empedra. E a gente para de reconhecer Deus nas pessoas. A gente para de procurar os Cornélios. A gente nem aceita os Cornélios, né? A gente olha lá, pô, Cornélio, já começa pelo nome, né? A gente precisa investir mais tempo em tirar as nossas máscaras. A gente precisa investir mais tempo na gente. A gente precisa investir mais tempo em curar as nossas dores. Mas, acima de tudo, a gente precisa investir mais tempo em conseguir ajudar o outro a encontrar suas dores. Encontrando as dores, nós somos o bálsamo, nós não somos a injeção. Nós somos aquilo que cura, que traz alívio. A gente não merece mais ficar nesse mundo do jeito que está, vivendo da forma que está e sendo do jeito que a gente é e achar que de alguma forma a gente vai conseguir cumprir o chamado de Deus. Não dá para cumprir o chamado de Deus vivendo do jeito que a gente vive, tentando o tempo todo achar algum problema no mundo e não ser o bálsamo que cura o mundo e as coisas que ele vive. Não dá para viver desse jeito, gente. Não dá para viver desse jeito mascarado, sendo esse crente enjoado, essa coisa insuportável, que só consegue olhar o tempo todo para o seu problema e aquilo que ainda não conquistou. O Evangelho está dizendo que aquele que procurar ganhar a sua vida e gastar tempo nisso, vai perder. Porque não há nada que em si mesmo tenha valor, a menos que aquela coisa que em si mesmo tenha valor esteja conectada ao Cristo, esteja conectada na videira. Não há valor fora de Cristo. E aquele que perder a sua vida, como eu disse no início, aquele que disser para a sua vida, olha, você não é o mais importante, você não é o centro, você não é o ponto de atração, você não é o ponto gravitacional da existência. Você é uma parte. E como parte, você não merece o todo. Aquele que decidir perder a sua vida, de entregar essa fatia, de entregar o tempo que tem, de entregar os dons que Deus concedeu, esse vai encontrar a verdadeira vida, que não está enxugado no mundo tudo aquilo que ele tem, mas tem que entregar para o mundo aquilo que Jesus nos dá. Essa é a síntese do Evangelho. E eu quero que você reflita sobre essas máscaras. Aquilo que te impede de ser aquilo que você devia ser. Aquilo que te transforma só em mais um bonitinho, em mais um santarrão, mais alguém que consegue achar no mundo todo o defeito que ele tem, mas não tem um espelho em casa para olhar para si mesmo. Vamos ficar de pé? Eu consigo encontrar Jesus em tudo quanto é lugar, cara. Eu vou dizer para vocês. Mas isso é um exercício que se faz. Não pensa que isso vem de uma osmose, que isso nasce simplesmente em entender que nele nós habitamos, nós estamos nele, nós vivemos nele. E aí você para de tentar agradar a ele e passa a se agradar nele. É outra coisa, é outros 500. É assim que o homem que descobriu a face, é assim que vive o homem que tirou as suas máscaras. A gente precisa fazer esse exercício. Amém, igreja? Amém. Senhor Jesus, Pai de amor, Paizinho, Papai, se tivesse uma forma mais simples que eu conhecesse de te chamar, eu ainda tentaria. Senhor, nos ajude. Nos ajude a tirar as nossas máscaras. Nos ajude como igreja a romper esse monte de paradigma, esse monte de muro, quebrar, chutar essas muretas da nossa vida, Senhor. Para que a gente possa ser inteiro, para que a gente possa ser nós mesmos, para que a gente possa ser aquilo que nós somos, ser aquilo que você é, para que a gente possa crescer em graça, para que a gente possa crescer manifestando perdão ao mundo, perdoando o mundo. Senhor Jesus, tira essas amarras que a gente como igreja tem em pensar no mundo, em pensar do mundo. Nos ensina a amar perfeitamente o mundo, Senhor. Assim como o seu amor perfeito entregou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, não morresse,
mas vivesse para sempre, Senhor. Que a gente tenha essa consciência, que a gente tenha esse amor de forma profunda, que a gente não vista essas máscaras, que a gente realmente seja gente com o rosto descoberto. E com o rosto descoberto a gente consiga se olhar, a gente consiga se ver, consiga entender que o importante é ser aquilo que o Senhor tem nos colocado para ser, e não mais um bonitinho. O mundo está cansado de gente bonitinha, Senhor. O mundo quer a manifestação dos teus filhos. E a toda criatura geme com dores, Senhor, esperando, aguardando a manifestação dos teus filhos, Senhor. E que a gente possa ser parte desse mundo, que a gente possa ser parte dessa igreja, que a gente possa ser parte dessa construção de salvação que o teu reino traz para a terra, Senhor. Como gente com a cara descoberta, como gente sem máscaras, como gente que se olhou, se entendeu, viu o quanto que é imperfeito, mas mesmo assim decidiu deliberadamente continuar te amando, Senhor. Porque é só te amando, Senhor, que nos tornamos aquilo que deveríamos ser. Porque só te amamos, temos como resposta para a nossa vida e para a saúde das vidas que nos alcançam, Senhor, transformação, mudança e cura, Senhor. Nos ajude, Pai. Ajude a tua igreja, Pai. Faça com que a tua igreja, Pai, caminhe em direção de todos aqueles que se achavam como Cornélio, Pai, perdidos, sozinhos, mas ainda mantendo o coração justo, ainda mantendo práticas de amor com o mundo, com a vida, Senhor. Que aquilo que esse povo faz, Senhor, com as escolhas que eles fizeram, Deus, não os afaste do Senhor, se pelo contrário, possa ser, Deus, mais uma ponte que os conecte com os Pedros da vida, que decidiram também não mais viver como alguém fossilizado nos seus saberes, Senhor, mas decidiu aprender de Ti, Jesus. Decidimos aprender de Ti, Jesus. Decidimos aprender com o Teu jeito, Deus. Decidimos aprender com o Teu proceder, Senhor. E com o Senhor, Deus, nós sabemos, contigo, Pai, nós entendemos e não somos confundidos, Pai. Nós queremos o Teu nome, Pai, e Te agradecemos por essa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito de Deus, o Espírito Santo, e esse amor gigante que nos torna parecidos com Jesus, que só vem dele, possa nos conduzir para uma semana de vitórias, de graça, de amor, de persistência e de coragem de sermos aquilo que nós somos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente, amém. Glória a Deus por isso.